Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense ontem fez um senhor jogo. Mais uma vez não ganhou o jogo por causa de não ter um centroavante. Aí perderam muitos gols. O Fluminense parecia que ele que estava brigando pelo título, não o Palmeiras. O Palmeiras chutou uma vez com perigo ao gol do Fluminense no primeiro tempo. E o Fluminense chutou várias vezes. Canói perdeu o gol, Lima perdeu o gol, Everaldo perdeu o gol. Todo mundo perdeu o gol antes do Fluminense. Agora eu quero abrir um parêntese para aqui. Eu queria saber o que a imprensa tem contra o Fluminense. E não é só da Globo, não. A imprensa em geral tem contra o Fluminense. O Fluminense ontem, principalmente no primeiro tempo, amassou o Palmeiras. Jogou muito mais do que o Palmeiras. Isso é um lembrete para os torcedores do Flamengo que diziam que o Fluminense ia entregar o jogo para o Palmeiras. O Fluminense ontem ajudou o Flamengo. E quase que ajudou mais, porque o Fluminense merecia ter ganho aquele jogo. Merecia ter ganho. Não ganhou por falta de pontaria dos atacantes, dos jogadores, né? Que não foi só o atacante que chutou no gol. E essa Ana Thaís Matos, comentarista do Sport TV, eu acho que ou ela ontem não estava se sentindo bem, esqueceu o óculos, ou então ela tem alguma coisa contra o Fluminense. Falou que o Palmeiras amassou o Fluminense, que o Fluminense em alguns contra-ataques, por culpa do Palmeiras, que deu espaço, chegou ao gol do Palmeiras. Eu acho que ela não viu o jogo que todo mundo viu. Eu acho que o Fluminense parece que deu 17 chutes a gol e o Palmeiras 14. O Palmeiras jogou melhor do que o Fluminense. No segundo tempo, naquela parte do jogo que o time do Fluminense titular cansa e que o Zubeldia, lá para os 20, 25 minutos, tem que fazer substituição. E não tem jogadores à altura para trocar. E não tem nem atacante, que o Everaldo, por incrível que pareça, atualmente não está jogando bem, mas é menos pior do que o JK. O JK em campo não corre, não faz nada. Atualmente é o Everaldo. Para ano que vem tem que arrumar um centroavante com urgência. O primeiro reforço tem que ser um atacante. Mas aí eu fiquei tentando ver o que essa Ana Thaís Matos, ela viu, que eu acho que todo mundo que viu o jogo não viu. Só deu Fluminense, cara, no primeiro tempo. No segundo tempo, lógico, com aquele cansaço do Fluminense todos os jogos, aí o Palmeiras cresceu, mesmo assim, praticamente não levou perigo ao gol do Fluminense. O Fluminense, mesmo cansado, ainda levou perigo ao gol do Palmeiras. Né? Ontem eu fiz um vídeo, eu falei com vocês, quem assistiu o meu vídeo ontem, falou, a maneira do Fluminense ganhar do Palmeiras ontem seria o quê? Jogar consciente, sério e com tranquilidade. E vindo, tocando, que durante o jogo, se o Flamengo fizesse um gol, ou o tempo fosse passando, o time do Palmeiras ia ficar nervoso e a torcida também. Aí ia atrapalhar o time do Palmeiras. Aí o Fluminense teria a chance de ganhar. E o Fluminense só não ganhou porque não tem uma pontaria boa. E principalmente no segundo tempo, o cansaço, que aí falta jogadores, que eu acho que... Eu sempre defendi, em parte, o Mário, pelo que o trabalho que ele fez desde que ele entrou, mas ele tem muitos erros também. Alguns jogadores que ele vendeu, até entendo, porque precisava, apesar de ser barato, quando o time está endividado, os times lá de fora vêm, oferece uma bala e 2 amendoim e o time tem que vender. Mas algumas contratações caras que o Fluminense fez, que não deram retorno. Lógico que o clube não acerta em tudo, mas tem reforço que a gente vê que não tem a mínima condição, né, de vir.
Mas o Fluminense, o Mário acertou no treinador do Fluminense. O Zubeldia é um treinador muito bom mesmo. O único problema que eu acho, mas eu acho que aí ele até tem razão, porque ele chegou praticamente no final do campeonato, que a gente ele fez 2 meses de Fluminense. E olha, o Fluminense perdeu para times pequenos, né, considerados da parte de baixo da tabela. Aí quando a gente olhou para a tabela, os próximos adversários do Fluminense tinha Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Desses 5, 4 estão nas 4 primeiras colocações do brasileiro. Eu pensei, vai perder todos os jogos. Eu acho que não foi só eu. Todo mundo que torce pelo Fluminense pensou assim. Só que eu estava me esquecendo do detalhe, que eu sempre falo, o Fluminense é o verdadeiro Robin Hood, né? Ele tira dos grandes para dar para os pequenos, né? Tira do rico para dar para o pobre. Então, no caso, ele tirou dos 4 que estão lá em cima e perdeu para os que estão lá para baixo. Se o Fluminense não tivesse perdido com o Zubeldia os jogos fora de casa, o Fluminense estaria brigando pelo título, com o time que o Fluminense tem. Veja só, o time que o Fluminense tem. Aliás, abri um parênteses, a contratação que o departamento de futebol do Fluminense fez e que está dando e vai dar muito certo ano que vem também, é o Lúcio Acosta. Muito bom jogador mesmo. É um dos melhores argentinos que está jogando no Brasil. E ele chegou quase no meio do segundo turno, do segundo semestre. Imagine ano que vem, ele já mais adaptado ao futebol brasileiro, com os treinamentos, a pré-temporada, apesar que quase não vai ter pré-temporada, que o brasileiro vai começar em janeiro. Se o Fluminense ficar na pré-Libertadores, também vai começar a jogar antes. Aí vai ter que usar os meninos e os reforços que vieram, que praticamente não jogaram até agora, para jogar o Carioca. Mas ele vai estar melhor adaptado e pode render muito mais o Fluminense. Escreva o nome, preste atenção, Lúcio Acosta. Vocês vão ver ano que vem o que ele vai fazer. Se ele não sair do Fluminense, vocês vão ver o que ele vai fazer ano que vem. Mas voltando a Natália Mato. O que é? Eu não entendo o que eles têm contra o Fluminense, cara. Não entendo. O Fluminense jogou bem, jogou muito mais do que o Palmeiras, principalmente enquanto aguentou, né? Antes do cansaço. O Palmeiras partia para cima, mas não chutava. Deu um chute, eu acho que no primeiro tempo, um chute impediu. E o que o Fábio defendeu, espalmou para escanteio. O Fluminense deu uns 7 chutes. Então quem jogou melhor, cara? Cada um tem seu jeito de jogar, cara. Você pode partir para cima do adversário, atabalhoado, e não fazer nada. E o cara que joga atrás e vai... Cara, o Fluminense ia pegando na ferida do Palmeiras, ia lá e o problema realmente foi que não conseguiram acertar o gol. Ontem, ninguém estava com a pontaria boa, mas teve muita chance. Aí eu queria saber da Ana Thaís Mato, dos outros comentaristas, também da Globo e também lá da SPN, ou de qualquer outro lugar, aqueles caras que são flamenguistas aqui no Rio, lá em São Paulo, que só falam bem do Flamengo também. O Fluminense ganhou do Flamengo, tá? Se teve, na opinião deles, teve um pênalti, eu também acho que foi pênalti. Teve aquele pênalti que não deram. O Bruno Henrique está jogando, depois dele ter feito aquilo que fez, falando para o pessoal da família dele que ele ia levar cartão amarelo e não foi punido, foi absolvido. Isso aí é normal? Não. Aquele outro menino do Flamengo que levou o segundo cartão amarelo na Libertadores foi suspenso, aí voltou, suspenderam o segundo cartão amarelo para ele jogar. No Brasileiro também a mesma coisa. Isso acontece com o Fluminense? Não. Pelo contrário, o Fluminense é sempre prejudicado.
Aí teve esse lance do pênalti, que na minha opinião também foi. Aí o que acontece? Aí, o Fluminense ganhou roubado. Ganhou roubado, o Fluminense jogou mais do que o Flamengo, cara. O Fluminense era para ter feito muito mais gols no Flamengo. Ontem no Palmeiras, o Fluminense era para ter ganho. E os caras, no jogo contra o Flamengo, eu liguei no Premier para ver o jogo, parecia que o Flamengo estava jogando com um time do exterior, lá do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Só falavam do Flamengo. Aí eu falei, pô, cadê? E o Fluminense não tá jogando não? É só o Flamengo? Ontem, a Ana Traz Matos, é o Palmeiras. E cadê? Cadê o Palmeiras? Cadê o Flamengo? Não ganharam do Fluminense. O Fluminense com o famoso timinho, eu tenho 64, cansei de ver o Fluminense ser campeão, carioca, não sei o quê, com timinho. Timinho. Quando o Fluminense montou a máquina não ganhou praticamente nada. De brasileiro, não ganhou. Ganhou na época do Assis, do Austin e do Romerito. Mas com a máquina de Rivelino era mais carioca, Taça Tereza Herrera, mais brasileiro, sul-americana, não ganhou. Eu acho que o Zubeldia, se o Montenegro for eleito, ou qualquer outro candidato, o Arraes, né, também foi eleito, tem que manter o Zubeldia, porque ele está parecendo ser um bom treinador, muito bom treinador. Trabalha muito, dedicado, e a diferença dele pro Diniz, que ele não é maluco igual o Diniz, é maluco, mas não é igual o Diniz. E ele arma bem a defesa. Você vê que ontem o Fluminense jogou desfalcado de vários jogadores, desfalcado principalmente do nosso monstro, Thiago Silva. E ele, mesmo assim, o Palmeiras não teve quase nenhuma chance. Nem quando o Fluminense cansou. Quase não teve chance o Palmeiras. E outro, o Thiago Santos, que estava sem jogar, entrou ontem e deu conta do recado, jogou muito bem. O Freitas também jogou ali pelo lado esquerdo, também jogou bem. O Samuel Xavier, então nem falo, cara, joga bem. Eu acho que o problema do Fluminense, Martinelli arrebentou ontem. O time do Fluminense jogou bem. Eu acho que o problema do Fluminense, apesar de ele ter jogado ontem na marcação, ajudando a marcação e tal, mas na hora de concluir, ele passa errado, ele chuta errado, ele... eu fico com o pé dele, que ele é dedicado. Mas, infelizmente, não está dando certo. Nem o Everaldo, nem o JK. Então, o Fluminense tem que tentar trazer o Nino. Se der para trazer o Arias, traz também. Se não der, traz o Nino. Traz outros reforços aí para o meio de campo. Para a zaga, se trouxer o Nino, está bom. Traz os moleques que estão emprestados lá. Tem um que está emprestado no Remo. Que ele é muito bom jogador. Tem o outro também que tinha quebrado a perna, ficou mais de um ano sem jogar, que também está emprestado ao Juventude e deve retornar também. Os dois vão voltar. Então são jogadores jovens e com o Davi Schmidt, que está também aí. Devem disputar o Carioca, bota o Lescano para disputar o Carioca, o Lavega, bota essa garotada. Porque do Sub-20, no momento, eu acho que não tem praticamente nenhum jogador. Sub-17 ainda tem. Mas o Sub-20 tem sido a parte da base do Fluminense mais fraca ultimamente. Que o pessoal está subindo direto profissional, o Sub-17, aí o Sub-20 fica fraco. E praticamente não estão jogando, né? Tem o Riquelme Felipe, que pode jogar o Carioca também ano que vem. E trazer um ou dois centroavantes, que o Fluminense está precisando, pelo menos dois. Porque se um se machucar, não tem outro. E o Nino, se vier, o Fluminense tem que gastar o dinheiro que for, mas traz o Nino. Porque o Nino, se vier, pelo menos até o meio do ano, o Thiago Silva estando aí, e eu acho que o Thiago Silva, se ele chegar aí, o Fluminense estiver arrebentando e disputando o título com força, ele não vai sair no meio do ano, ele vai prorrogar até o final do ano. Tenho certeza disso. Que aí ele traz até a família dele para cá e vai jogar.
até o final do ano, com certeza. Mas eu queria saber o que a imprensa tem contra o Fluminense. Espero que o Thiago Costa possa jogar o próximo jogo do Fluminense contra o São Paulo. Se eu não puder, aguarda ele. Ontem o time jogou bem sem ele, mas ele faz muita falta. Thiago Silva também. O próximo jogo não é a grama sintética. Olha o problema que causa uma grama sintética. Os melhores jogadores não podem jogar. Então é complicado. Até a CBF agora, com nova direção, tem que rever isso. Apesar que a força dos empresários é maior do que a força da CBF. É complicado. Mas vamos aguardar. Agora falando sobre, vamos ver como é que o Fluminense joga contra o São Paulo. Quem é que vai poder jogar, quem não vai. Aí o René deve voltar. Aí, falando agora, a segunda parte que eu sempre falo, que eu antigamente falava no início, todos vocês sabem que eu comecei a fazer esse canal com a cara e a coragem. Ajuda da sobrinha da minha esposa, minha sobrinha também, que eu tinha esquecido o nome ontem, estava meio preocupado com o horário, com as coisas que eu tive que ir na rua. É a Monique, é a sobrinha da minha esposa, minha sobrinha também, né? De consideração, de família. Ela que me ajudou a fazer o canal. E ela disse que vai me ajudar a tentar ver esse QR Code. O negócio é o tempo, que ela também trabalha e quase não pode vir aqui. Então, como eu fiz o canal com a cara e coragem, era mais para uma fugida, né, dos problemas de doença, das vendas de açaí, que a gente quase não tem tempo para sair. Aí eu me surpreendi, porque estou tendo bastante aceitação. Lógico que eu recebo muitas críticas, mas recebo muitos elogios também. E estou com 639 inscritos no canal. Então, para minha surpresa. Então, eu peço um favor a todos vocês. Quem tiver inscrito, por favor, dá o like, compartilhe. E peço aos seus amigos tricolores também, que ainda não estão inscritos, para se inscrever e dar o like e compartilhar, para ajudar o canal. E quem não se inscreveu, estiver assistindo o vídeo, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peçam aos seus amigos também que forem tricolor, para se inscrever e dar o like e compartilhar. E é rápido, né? Para melhorar a pontuação do canal. Porque vocês fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, que aí podem se inscrever no canal também. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês. E eu, quando falo, assim, às vezes do Flamengo, eu não falo do torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco. Os torcedores, eu gosto. Eu critico normalmente a imprensa, porque basta ver o jogo de ontem, o que aconteceu. Né? Todo mundo só fala do Palmeiras, ou então só fala do Flamengo. O Fluminense não jogou ontem, o Palmeiras jogou sozinho. E o segundo favor que eu peço a vocês, se puderem, por favor, todo YouTube pede isso, e eu não sou diferente. O que eu preciso para tentar melhorar aqui o canal, botar alguma coisa aqui para ver se fica melhor, para poder fazer os vídeos. E de repente comprar um outro tripé, que esse aqui já tá ficando ruim. Eu acho que o som tá saindo até baixo. Aí, se vocês puderem, eu tenho 2 Pix. Um Pix é um e-mail, o outro é um número menor, que é para quem tem algum problema como eu para digitar, eu por ter mal de passo, a outra pessoa, qualquer outro problema, não conseguir digitar, aí tem esse um pouquinho menor. Aí, os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, eu vou agradecer muito vocês e pedir a Deus que ajude vocês cada vez mais. Os 2 Pix são, o primeiro, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34.
Os dois, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, deposite, faça o Pix para o canal, por favor. Tá no nome de Paulo Roberto, que é meu nome. E pode ser qualquer valor, qualquer moeda. E se desde que seja de coração, eu agradeço a todos desde já. Comemoramos hoje a vitória do Flusão, dormir em paz. É a primeira noite que eu acho que eu consegui dormir um pouquinho melhor, que eu não consigo dormir bem por causa do mal de parto e dos problemas. Aí, essa noite eu acho que consegui dormir um pouquinho melhor. Mas vamos degustar o domingo hoje com essa vitória do Fluminense. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um bom domingo e até a próxima. E vamos hoje só apreciar os jogos de hoje, torcer contra o Bahia. Fiquem com Deus, até a próxima.